Bom dia, caros amigos, espero que esteja tudo bem desse lado. Boas férias, se for o caso. Há muita gente que entra de férias, eu inclusive, que entra de férias normalmente no mês de agosto, portanto, boas férias também e que esteja tudo bem. O que é que vamos falar hoje? Temos que, obviamente, falar sobre aquilo que acabou-se de saber relativamente ao Fed, às taxas de juros, consequências que aí estão a surgir nos mercados. Também vamos falar sobre a vela mensal de Bitcoin, o que é que ela significa. Mt. Gox, há também novidades relativamente a todo esse processo e também novos dados sobre o ciclo de altcoins. Está a chegar, se não está a chegar, e também vou falar sobre outras notícias. Portanto, fiquem até ao final que acho que vai valer a pena e é mais um episódio que eu considero bastante interessante. Eu fiquei também surpreendido com a quantidade de pessoas que têm subscrito o canal a partir do momento que eu comecei a mostrar isto. Ou seja, no final do episódio aparece esta bolinha em que tu podes subscrever o canal aqui do YouTube e também podes subscrever o meu Premium, também tens acesso a um trial, se não quiseres logo pagar à cabeça. É muitíssimo bom, recomendo vivamente. Portanto, vais ao final do episódio, se não quiseres esperar mais, e podes já subscrever, ou então também tens na descrição do episódio os respectivos links. Bem, vamos então avançar, e vamos avançar com o que foi dito por Jerome Powell. Eu ontem estive a ouvir o discurso dele, também eu estive a ouvir algumas perguntas que foram feitas a Jerome Powell, e eu considero uma abordagem racional, uma abordagem equilibrada. Eu acho que foi mais dovish do que hawkish, eu acho que isso não há grandes dúvidas relativamente a isso. E basicamente ele disse muitas vezes que the market is on track, ou seja, os dados estão on track, está tudo dentro do que é previsto, está tudo encaminhado, está tudo a correr bem com o plano que eles têm traçado. Mas a grande novidade, digamos assim, toda a gente estava à espera, se obviamente ia haver uma baixa das taxas de juros já, e os mercados já previam que não, e não aconteceu, manteve-se exatamente igual, mas se em setembro haveria essa abertura para baixar as taxas de juros. E aquilo que foi dito por Jerome Powell, sinceramente, acho que não deixa grandes dúvidas. Vamos ouvir. The question will be whether the totality of the data, the evolving outlook, and the balance of risks are consistent with rising confidence on inflation and maintaining a solid labor market. If that test is met, a reduction in our policy rate could be on the table as soon as the next meeting in September. Pronto, eles têm dois objetivos principais. É ter, obviamente, baixa taxa de desemprego e manter uma inflação baixa. Essas são as duas prioridades do Fed. E ele neste momento já considera que estão vários sinais positivos que podem, de facto, caminhar para uma redução das taxas de juros. Mas precisam de mais alguma informação. Eu considero um bocadinho o que está a acontecer com o Jerome Powell e o Fed é do género, eles estão em breakout e precisam de uma vela de confirmação, a vela do mês seguinte. Portanto, os próximos dados vão ser determinantes para eles, de facto, validarem essa posição com a baixa das taxas de juros em setembro. Portanto, no global, eu acho que foi efetivamente positivo aquilo que foi dito. A reação dos mercados não se fez esperar, Bitcoin não, mas isso é outra razão. E reparem, o Nasdaq subiu 3,2%, disparou logo, o S&P 500 disparou para 2,1%, isto é muita porcentagem de índice, envolve muito dinheiro. Evidentemente que estes mercados tinham caído recentemente e tivemos aqui esta reação positiva porque as pessoas obviamente percebem que com as taxas de juros mais baixas, obviamente que as pessoas depois podem ir para capitais de risco ou mais para os mercados. Independentemente, mas isso é outras questões, agora eu ia fazer um parênteses, mas não quero fazer já. Bem, o que é que então estão a prever os mercados? Neste momento estão a prever já em setembro uma probabilidade de 86,5% de descida das taxas de juros de 500 para 525. E reparem aqui o aumento nas restantes descidas, 64% e 63%, ou seja, até ao final do ano eles estão a prever claramente 3 cortes nas taxas de juros. E a verdade é que isto não tem falhado muito, estas previsões, há evidentemente movimentações, mas quando nós estamos a chegar à reunião, quando nós estamos a chegar à decisão da subida ou manutenção ou descida das taxas de juros, quando nós olhamos para este indicador do Fed Watch Tool, por norma tem batido certo. E porquê é que isto bate certo? Porque os indicadores que neste momento o Fed observa, a maioria das pessoas que estão no mercado e são profissionais do mercado também têm acesso. Portanto, não há grande novidade relativamente à decisão que vai ser tomada por parte do Fed. Portanto, vamos manter com muita atenção estes dados e para já são claramente positivos para toda a gente, porque nós precisamos ter taxas de juros mais baixas, como nós sabemos. Agora, a grande questão é saber se Jerome Powell vai conseguir ou não fazer uma soft landing.
Atenção, o termo soft landing, evidentemente que é um termo mais agradável do que uma hard landing, que normalmente significa uma recessão, mas uma soft landing não quer dizer que não haja sofrimento, que não haja algum desemprego, que não haja dificuldades. Isso tem que ficar claro, não vamos pensar que isto é um mundo de rosas, só porque a terminologia soft landing está aqui a ser aplicada. Não o é, ok? Mas neste momento, o que está aqui em cima da mesa é, e é por causa que eu digo-vos uma coisa, se Jerome Powell conseguir passar este cabo das tormentas de uma forma sem afundar o barco, digamos assim, eu acho que vai ser extraordinário o que ele fez e vai ficar para a história, porque é de facto muito difícil aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos e é preciso tirar o chapéu, e não é só dizer mal quando dizemos mal, mas também dizer bem quando é necessário dizer bem. Portanto, a grande questão é, se eles mantiverem as taxas de juro elevadas, vamos por agora em setembro eles não baixam as taxas de juros, há um timing que tem que ser respeitado para depois termos o soft landing. Porque se passar muito tempo, o que acontece à economia? A economia real entra em colapso, porque as pessoas ficam em grandes dificuldades, não têm dinheiro para pagar os seus créditos, por exemplo, e obviamente que depois é um efeito bola de neve e podemos então entrar numa espiral de recessão. Agora, lembro que há uns tempos atrás nós não estávamos a falar de soft landing, nós estávamos a falar se íamos ter uma estagflação, nós estávamos a falar se íamos ter uma depressão, nós estávamos a falar se íamos ter uma recessão. Ou seja, neste momento o discurso já está, possibilidade ou não de uma soft landing. E isso é sinal que de facto as coisas melhoraram e estão de facto a correr de feição para esta política que foi implementada por parte do Fed, mesmo que eles tenham reagido muito tarde na subida das taxas de juros, como nós sabemos. Pelos vistos, eles estão neste momento a fazer um bom trabalho, até prova em contrário. Portanto, vamos aguardar pelos próximos dados e ver se de facto a economia mantém-se robusta, a inflação mantém-se baixa, para então termos uma descida das taxas de juros. Agora, porque é que eu acho que Jerome Powell, mesmo que os dados se calhar não sejam tão positivos, vai ter que baixar as taxas de juros? E o motivo está relacionado exatamente com isto. Meus amigos, a dívida americana atingiu os 35 trilhões de dólares e está non-stop, ok? Está non-stop, como vocês podem ver aqui, ela continua a subir, ela vai continuar a subir. E este post aqui foi publicado pelo Wall Street River, é muito bom. O Fed não tem escolha se não cortar as taxas, provavelmente para 0%, eu acho que isto aí já é demasiado. O governo dos Estados Unidos não pode pagar juros de 5% sobre a dívida, o governo dos Estados Unidos terá de gastar 2 bilhões de dólares por ano apenas e só em juros até 2026, 2027, se o Fed mantiver a taxa elevada como está agora. Portanto, o Fed não só tem de baixar as taxas de curto prazo para zero, como também provavelmente terá de lançar novamente uma enorme flexibilização quantitativa para reduzir as taxas de obrigações de prazo mais longo, como a 10 anos. Realmente não há outra escolha, o governo dos Estados Unidos precisa de ser como o Japão e pagar menos de 1% em média pelos seus bilhões de dólares em dívida. E isto é o grande problema neste momento está nos Estados Unidos e é diferente de todos os outros ciclos. É exatamente por causa desta dívida que é impagável, na minha opinião, e tem que ser gerida, até se isto continuar assim, eu acho que podemos correr o risco de os Estados Unidos ter um default, digamos assim. Eu sei que isto é um bocadinho dantesco estar a falar sobre isso, mas poderá sempre acontecer, porque isto é de facto impagável. Agora, se isso acontecer, há este risco que é, vamos supor que Jerome Powell, os dados de inflação andam ali perto dos 3%, não estão nos 2%, porque eu acho que a narrativa dos 2% eu acho que vai desaparecer. Há o risco, se ele de facto começar a baixar as taxas de juros muito depressa, nós tínhamos a ter uma repetição do que aconteceu nos anos 70, que foi uma subida galopante novamente da inflação e que chegou praticamente ali aos 15%. E depois ainda é pior, não é? Portanto, é muito difícil aquilo que está a acontecer, mas é estes os cenários neste momento e é estes os receios que estão aqui também a surgir por parte de algumas pessoas e com alguma justificação, ok? Agora, falando do mercado imobiliário, que como vocês sabem é um mercado muito importante, até que ponto o Fed começar a cortar as taxas em setembro vai inflacionar a bolha imobiliária, vai causar uma quebra do mercado? Porque nós sabemos que historicamente, nós quando temos uma queda das taxas de juros, significa que o mercado está a economia está numa situação muito difícil. E quando a economia está numa situação muito difícil, as pessoas, por exemplo, deixam de pedir empréstimos ao banco ou deixam de pagar as casas e então faz um colapso do setor imobiliário. Como vocês sabem, o setor imobiliário tem um peso brutal em qualquer economia. Portanto, se isto acontecer, será efetivamente muito grave. Por causa disso é que é tão importante termos a tal soft landing das pessoas não
não perderem dinheiro e manter o emprego elevado, apesar de alguns dados terem apontado que o emprego está elevado muito devido ao emprego por parte governamental, ou seja, por parte do Estado estar a contratar tantas pessoas e tentar mascarar os dados do emprego. Não sei se é verdade ou não, eu não consigo obviamente ter acesso a esses dados, mas este há um perigo aqui do setor imobiliário. Também dizer que, reparem, por norma, nós já deveríamos ter entrado numa recessão. E o que está a acontecer é inédito, porque sempre que nós temos uma inversão das taxas de juro 10 anos a 1 ano, ok? Por norma, isto aqui que vocês podem ver é o tempo que demora até iniciar-se uma recessão. E nós, neste momento, só em 1967 e só em 2005 é que nós tivemos 24 meses até entrar numa recessão, e neste momento, em julho de 2022, estamos já com os 24 meses. Ou seja, a partir do próximo mês, agosto, nós vamos bater um recorde nestes dados, que isto nunca aconteceu. Quer dizer que em agosto vamos entrar em recessão, ou em setembro vamos entrar em recessão? Não quer dizer, ok? Porque os recordes são exatamente para ser batidos. Agora, quanto mais tempo é que isto vai acontecer, ou até pode acontecer, não existir qualquer recessão. A média normalmente são de 13,9 meses, o que de facto diz bem do que está a acontecer, que é tão diferente, e por causa é que há tanta gente que apostava em short do mercado, e isto obviamente estão em sofrimento porque o mercado não tem caído como as pessoas estão a contar. Há outro aspecto que o Jason Pezzino, que eu recomendo que vocês sigam também, ele fala muitas vezes isso, ele fala no ciclo imobiliário. E porquê é que isto é tão importante? Porque normalmente os mercados também estão relacionados com estes ciclos imobiliários, ou seja, bullish quando o mercado imobiliário está bullish, e bearish quando o mercado imobiliário não está bullish. E ele diz mais ou menos que nós estamos nesta fase, ou seja, na última fase, antes de entrarmos numa espiral muito exacerbada, digamos assim, de subida, o que fará até algum sentido, e depois lá para 2025-26 temos então o topo deste housing cycle, e depois entramos então numa queda mais de 4 anos, e obviamente mais negativa. Portanto, vamos ver. Isso ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal, eu não tenho, mas só para vocês perceberem o que é que está neste momento em cima da mesa. Vamos agora falar sobre Bitcoin. Obviamente a nossa vela mensal fechou, as coisas estavam tão bonitas. Oh amigo, estavam tão bonitas, porquê é que foste estragar? Pronto. Se nós tivéssemos fechado aqui, reparem bem, acima do corpo da vela de junho, teria sido tão bom, mas tão bom. Mas pronto, as coisas são como são. Tivemos uma vela que não deixa de ser bullish, mas também tivemos aqui também os ursos a dizer assim, tenham lá calma, guardem lá os foguetes, que isso ainda vai se calhar demorar um bocadinho. Ou seja, não sei se o mês de agosto já vamos ter máximos históricos, pelo menos por aquilo que está aqui a dizer. A estrutura evidentemente que é bullish, mas aqui um sinal aqui dos ursos que também tem que ser considerado e não pode ser ignorado, ok? Bem, o que é que aconteceu? Porque é que ontem Bitcoin começou então a cair? Porque houve a última tranche, digamos assim, da Mt. Gox, que foi enviada para a última plataforma, julgo eu, que é a BitGo. Portanto, já foram 2,2 bilhões de dólares em Bitcoin que foram então enviados para a BitGo, e obviamente que as pessoas têm receio até que ponto as pessoas vão vender ou não vão vender essa BTC. A boa notícia, se isto carregar, que estava tão bem, é que neste momento, meus amigos, atenção, Mt. Gox já não tem Bitcoin em seu posse. Yeah! Oh, meus amigos, o episódio já estava a correr bem, mas eu, enquanto provedor da comunidade Alex Crypto, tive que intervir para corrigir o Sr. Alex Crypto, porque na verdade Mt. Gox ainda detém 32.899 Bitcoins. Portanto, fica aqui a correção. Agora, até que ponto nós vamos finalmente entrar numa subida das altcoins? Até que ponto é que nós vamos ter uma alt season? Eu digo já, a minha opinião pessoal é que nós só vamos entrar em alt season quando BTC tiver um breakout significativo para máximos históricos. Não é ali aos 75, 76, não. É ali passarmos os 80. Quando nós começarmos a passar os 80, 85 mil dólares, eu acho que sim. Eu acho que aí o pessoal vai começar a ficar confiante e vai começar então a virar a agulha para as altcoins, porque já sabem que ganham mais dinheiro nas altcoins do que em BTC. Agora, enquanto nós não passarmos os 80 mil, eu acho que vai ser um pouco difícil. Não quer dizer, atenção, que as baleias não se estejam a posicionar. E como é que elas se posicionam normalmente? É por ordens limite, ou seja, posicionam a sua ordem e ficam à espera que o preço vá lá. Portanto, eles estão à espera até de uma ligeira queda por parte das altcoins para essas ordens limites entrar. E este gráfico aqui partilhado pelo senhor Kim Yong-ju, fundador da CryptoQuant, mostra bem
que a quantidade de ordens de limite estão efetivamente a aumentar. E isto é um bom sinal, ok? É um bom sinal. Também dizer que ele acredita, não é dizer que acredita, os dados on-exchange estão a mostrar que há altcoins que têm maior probabilidade de subida e há outras que não têm tanta probabilidade de subida. Maior probabilidade de subida, obviamente que ele não analisou o mercado todo, mas se calhar as mais importantes: Solana, Matic, Cardano, Atom, PancakeSwap e Alice, Ampera, Anchor e Token Chiliz podem beneficiar-se com este aumento no nível de ordens de compra futura. Quem não está a ter tanta ordens de compra é XRP, Chainlink, Compound, Banker e Aave. Portanto, isto significa apenas e só um posicionamento. Até que ponto elas já não podem ter comprado antes, nós não sabemos, mas neste momento é aquilo que está a acontecer ao nível de dados on-chain para vocês ficarem a saber. O que é que diz o nosso gráfico Total 3, ou seja, que ignora Bitcoin e Ethereum? Em primeiro lugar, diz que nós estamos numa mega cup and handle, portanto, mas esta cup and handle tem que começar a furar. Não pode ser uma cup and handle eterna, em que andemos aqui a navegar até ao fundo. Portanto, isso deixa de ser uma handle, ok? Portanto, tem que começar agora a quebrar e tem que ser provavelmente no próximo mês, dos próximos 2 meses, no máximo. Nós neste momento ainda estamos com o meu sinal de buy do meu indicador, que é bastante bom, atenção, e que dá uma leitura muito simples e muito clara de se devemos estar bullish ou bearish. Aqui é um sinal de short, claramente. Quando nós perdemos também as moving averages estão aqui no meu indicador, e quem é membro premium tem acesso a este indicador, e já sabes, no final do episódio podes carregar lá e acedê-lo, ok? E também dizer que há 2 dados que ainda me estão a preocupar e porque é que eu não acho que já vamos ter uma alt season na próxima semana, ok? Porquê? Para já estamos a perder, estamos abaixo das minhas moving averages de referência, de 50 abril, 100 períodos e a VWMA de 200 períodos na diária, ok? Isto para mim é importantíssimo, nós estarmos acima dessa moving average. E depois temos outro indicador aqui que diz, reparem bem, quando está a verde, significa que há uma transferência de capital de USDT para altcoins, e quando está a vermelho significa o oposto, uma inversão. Ou seja, e nós ainda estamos nessa fase em que nós estamos a ter saída, temos aqui um fake out, temos a ter saída de dinheiro de altcoins para o USDT. Portanto, nós precisamos de ver esta inversão para ficar efetivamente mais bullish. Outro indicador importante é o ADX-NDI, que, reparem, a linha vermelha está acima da linha verde na semanal, e isso indica que os bears estão a dominar, e apesar da tendência, a força desta tendência bearish é baixa, ok? Portanto, o que é que nós precisamos de ver? Nós precisamos de ver exatamente um cruzamento positivo, e isso a última vez que aconteceu foi em outubro de 2023, e depois esta linha branca começar aqui a subir significa que estamos com força nessa tendência de alta. Portanto, coloquem este indicador, ele é gratuito, também pode-vos dar uma ajuda. Eu acho que ele funciona bastante bem, principalmente numa perspectiva semanal. Outras notícias: a senadora Loomis vai então apresentar a sua proposta, a proposta dos republicanos, como colocar Bitcoin como uma reserva estratégica. Eu nem acredito, estou a dizer isto é uma coisa extraordinária, não é? Ao Senado. Eu acho que mais importante do que se calhar aqueles republicanos vão dizer obviamente que sim. O que é que vão dizer os democratas? Vamos ver até que ponto a Kamala Harris já fez alguma alteração ao nível da sua política cripto por parte dos democratas, ou então vai manter-se a mesma bitola de rejeitar para já esta estratégia, digamos assim, de reserva de Bitcoin. Agora, há um para os maximalistas, principalmente para eles, e para os mais puristas, compreendo perfeitamente que as pessoas estejam chateadas, porque as propostas de Donald Trump e aquilo que está a acontecer no mercado é claramente o oposto daquilo que era suposto acontecer com Bitcoin. Portanto, segundo este jornal, a proposta de Trump vai contra a essência de Bitcoin, que é ser livre do controle governamental, mas Bitcoin está a ser vítima do seu próprio sucesso. Eu acho que era uma utopia que as pessoas viviam. E bem, a utopia é uma coisa positiva. Em achar-se que Bitcoin poderia atingir valores altíssimos e o mercado tradicional, digamos assim, ignorar isso tudo. Eu acho que as pessoas não estavam a entender o que é a realidade, porque obviamente quando lhes cheira a dinheiro, essas pessoas vão começar, mas o que é que se passa ali? O que é aquela coisa? O quê? Bitcoin? O que é isso? Pronto, e as pessoas começam a perceber e começam-se a interessar. Portanto, estes fundos de pensões, fundos governamentais, bancos centrais, tudo isso vai entrar em Bitcoin, meus amigos. Quer queiramos, quer não, sejamos mais puristas ou menos puristas, é a realidade, é a fusão com o mundo real, como eu disse inúmeras vezes. E obviamente que vai haver consequências que as pessoas não vão gostar, porque quando é para comprar toda a gente fica contente, quando é para despejar as pessoas vão ficar chateadas e vão dizer, pois, estes gajos estão aqui a vender, não sei o quê, blá, blá. Meus amigos, as pessoas querem ganhar dinheiro, ponto final, ok?
E é isto que vai acontecer no futuro, não tenho grandes dúvidas relativamente a isso. Bitcoin pode rivalizar com o ouro como reserva de valor, diz CEO da Goldman Sachs. Toda a narrativa, mesmo dos grandes bancos, está claramente bullish em Bitcoin. Então, depois do que Donald Trump disse, seguramente que faz sentido fazerem esta narrativa. Portanto, equiparar ao ouro vai ser cada vez mais uma realidade e, obviamente, que é positivo também. ETFs de Ethereum estão com enorme procura, que está a animar os investidores. Quando digo que são enorme procura, não vamos comparar com Bitcoin. Ok? Estamos a falar do ETF de Ethereum para o market cap que tem, para a realidade que tem. Vamos separar as coisas, ok? Portanto, eles dizem mesmo que no caso da BlackRock já foram mais de 618 milhões de entradas em 6 dias de operações. Portanto, isto é muito bom. Isto é mesmo muito bom, ok? Estamos a falar de um ativo pequeno. E a IBIT, por exemplo, de Bitcoin esteve 512 milhões em entradas no mesmo período. Atenção, eu não fui validar isto, portanto eu vou dar como válida esta notícia, mas atenção, a quantidade de BTC adquirida por todos os ETFs foi muito superior, ou foi superior relativamente a Ethereum, como nós sabemos, ok? Portanto, ETFs de Ethereum podem atingir 10 bilhões em ativos sob gestão no primeiro ano. Portanto, é efetivamente uma grande notícia. Grande notícia não só pela quantidade, mas pela tal relação com Bitcoin. Portanto, aquilo está-se a falar entre 15% a 35%. Se o 15% for o mínimo, é muito bom, gente. É muito, muito bom para Ethereum e aquilo que pode levar à subida do preço de Ethereum. E aqui está, neste momento estamos a ver claramente uma diminuição do despejo da Grayscale. Antes andávamos acima de uma centena, de um milhar, acima de 100 mil Ethereums vendidos diariamente, e neste momento já estamos ali nos 40, 30, 60, ou seja, uma média se calhar ali por volta dos 40 e tal mil Ethereums vendidos diariamente, ok? Portanto, enquanto que a BlackRock já comprou 186 mil Ethereum, que efetivamente também não deixa de ser positivo. Aqui está, ainda estamos num despejo maior, que é perfeitamente normal, portanto estamos a seguir o ciclo que era suposto. Boa notícia para quem anseia e desespera, acho que a palavra se calhar ideal é desespera, que já passou tantos anos, que XRP suba, quando eu digo suba, quebra aquele triângulo que toda a gente já conhece, nem vale a pena mostrar novamente. É que, pelos vistos, está iminente uma decisão relativamente a um acordo entre a SEC e a Ripple. E eu acho que faz sentido haver um acordo porque as narrativas de facto vão mudar, os democratas têm que mudar a postura, já sabem que aqui está em causa muitos votos, não faz sentido continuarem a atacar Ripple ou outra moeda, já vimos isso por exemplo com Solana, também mudaram a versão, portanto, e acho que vai acontecer também com Ripple. Agora, Ripple também, atenção a uma coisa, está suposto eles desbloquearem 1 bilhão de tokens XRP. Isso é muito token que vai ser desbloqueado e vai inundar o mercado e pode limitar a subida, porque obviamente quanto mais ativos existem, obviamente que é mais difícil o preço subir. Agora, quem está pelos vistos a liderar a procura em XRP é a Coreia do Sul, e os sul-coreanos são normalmente conhecidos por promover altas euforias nos tokens. Portanto, vamos lá ver quem é que vai ganhar, mas eu acredito e espero que XRP suba. Agora, aqueles valores que as pessoas andam para aí dizer, sinceramente não acredito nada disso, ok? Por fim, meus amigos, como dizia o outro, Donald Trump criou uma marca de sapatilhas Bitcoin, ok, com o logotipo Trump também. E já está à venda no eBay, é uma edição limitada por $2.500. Eu não sei se já foi esgotado até. Agora, imaginem o que era o nosso presidente fazer uma marca, lançar sapatilhas no eBay. Eu acho só mesmo nos Estados Unidos é que esta coisa acontece. E isto para mim é que é a coisa que é pior. E é por causa que eu às vezes não gosto de Donald Trump. Ele não deve misturar as coisas. Uma coisa é ser presidente, outra coisa é ganhar dinheiro com aquilo que está a defender neste momento publicamente. Isso para mim é um enorme conflito de interesses e é uma postura e revela o caráter de Donald Trump. Isso para mim é fatal, na minha opinião, enquanto, digamos assim, cidadão, se eu fosse votar, ok? Eu não sou, obviamente, cidadão americano, nunca vou votar, mas para mim era uma linha vermelha que não poderia acontecer. Mas os americanos gostam destas coisas, meus amigos, e é como é. Beijinhos, abraços e até uma próxima.